Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus por mais a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na sua presença para louvarmos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, para aprendermos mais juntos do Senhor e da sua palavra. Eu ia trazer uma mensagem, mas ontem orando o Senhor mudou a rota. E é uma passagem tão conhecida, nossa, mas o Senhor falou fortemente ao meu coração e vamos meditar nela juntos. Se encontra em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ver ela toda, a passagem toda. João 11, 1, diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamou Maria, sua irmã, à parte e disse: O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam.
Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso para a causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aqui nós vemos o poder do nosso Deus. No versículo 1 diz que Lázaro era de Betânia. E Betânia quer dizer casa dos pobres. Pesquisando, diz que é um nome com conotação simbólica e é associado a um lugar mencionado na Bíblia onde Jesus realizou encontros significativos e muitos milagres. Era o lugar onde viviam os amigos de Jesus e onde Jesus gostava de estar. Aqui nós já aprendemos algo com o Senhor Jesus. E nós vemos que o Senhor procura amigos onde Ele possa estar. Ele procura pessoas com coração onde Ele possa habitar. E aqui Betânia não é um nome em vão. Betânia quer dizer casa dos pobres. Era o lugar onde viviam os amigos de Jesus. Era a casa onde Jesus gostava de estar e encontrava descanso. No versículo 2 diz uma característica de Maria, que era a mesma que derramou o perfume sobre o Senhor, que nós aprendemos com o nosso pastorado de São Domingo. Que ela entregou tudo o que tinha ao Senhor. Então nós vemos que eram pessoas que amavam ao Senhor. Maria, Marta e Lázaro amavam ao Senhor. No versículo 3 diz: as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aqui o autor poderia dizer: Lázaro está doente. Mas ele disse: aquele a quem amas, mostrando e enfatizando mais uma vez que o Senhor amava a Lázaro. No versículo 4 diz que Jesus falou: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Então nós vemos primeiro que Jesus amava a Lázaro, mas aqui nós vemos que o primeiro compromisso de Jesus era para que o nome do Pai seja glorificado. Porque parece até contraditório, né? Jesus saber que o amigo dele, como a Bíblia diz, quem ele ama, estava doente. E ele disse que não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então o compromisso de Jesus é com a glória de Deus primeiramente. Antes de qualquer circunstância, antes de qualquer situação, Jesus tinha um compromisso que era glorificar o Pai. Para que o Pai sendo glorificado, Jesus também fosse glorificado. No versículo 5, mais uma vez nós vemos que diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Então a Bíblia sempre enfatiza: Jesus amava a eles. Jesus amava. Mas o versículo 6 já diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ou seja, apesar de saber que Lázaro estava doente, Jesus permaneceu no lugar que ele estava. Aos nossos olhos parece contraditório, mas tinha um propósito: Jesus permanecer ali onde ele estava, para que Lázaro não fosse somente curado lá na frente, mas que o milagre fosse ainda maior, para que o Pai fosse glorificado. Porque, irmãos, nem sempre a gente, muitas das vezes, faz uma oração ao Senhor
entrega algo ao Senhor, apresenta um pedido ao Senhor e a gente espera que o Senhor responda logo, ou a gente fica na expectativa do Senhor responder aquilo da maneira que a gente quer. Marta e Maria deu um recado para Jesus, que Lázaro, o quem ele tanto amava, estava doente, mas Jesus permaneceu no lugar que ele estava. Então nós podemos aprender que nem sempre o Senhor vai responder a nossa oração da maneira que a gente espera, mas isso não quer dizer que o Senhor não nos ama, que o Senhor não nos ouve, que o Senhor não nos atende. Aqui foi enfatizado diversas vezes que Jesus amava Marta, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, mas o compromisso de Jesus era glorificar ao Pai, que vidas ali pudessem crer no poder que há no nosso Deus. Então, muitas das vezes, as nossas orações não serão respondidas da maneira que a gente quer, da maneira que a gente espera, mas nós podemos ter a certeza e que nós venhamos ter esse coração que tem o compromisso de glorificar a Deus. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o nosso anseio, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, glorificar ao Pai. No versículo 7 diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos ali falaram para o Senhor que lá na Judeia tentaram apedrejar Jesus e se ele iria voltar para lá mesmo assim. Mas Jesus tinha um compromisso também de glorificar ao Pai, atendendo a Lázaro, atendendo ao seu amigo. No versículo 8 diz: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aqui o Senhor fala sobre a luz do mundo, que é Ele, que é a sua palavra. A importância de nós andarmos na luz, que assim nós não vamos tropeçar. Quando nós andamos nas trevas, no escuro, nós podemos cair, nós podemos tropeçar. Mas quando nós andamos em Jesus, nós não caímos, nós não tropeçamos. O Senhor é a luz, a palavra do Senhor é a luz que nos direciona, que nos guia, que nos ilumina, para que assim possamos seguir a nossa caminhada. E no versículo 11 diz: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. No 14 diz: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Ou seja, para o bem dos discípulos, foi bom Jesus não ter estado lá, para que assim eles pudessem crer. Eu acredito que os discípulos, caminhando com Jesus, eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus curando, Jesus expulsando os demônios, Jesus libertando vidas. Mas o milagre com Lázaro seria ainda muito maior. E era preciso os discípulos estarem ali para ver, para crer no poder de Deus. E não somente os discípulos, todos os que estavam ali também crer. No 17 diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos discípulos, muitos judeus, tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então tinham ali muitas pessoas, não somente Marta, Maria, mas tinham muitas pessoas que estavam ali para confortá-las. Então era um momento propício de muitos que estavam ali crer e ver o poder do Senhor Jesus. E diz no 20: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui nós vemos que Marta, ela sabia do poder que tem o nosso Senhor Jesus, a ponto dela dizer que se o Senhor estivesse ali, ele não teria morrido. A história poderia ter sido diferente. Lázaro poderia ter sido curado. No 22
22 diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta tinha sua identidade firmada em Jesus. E ela tinha a revelação do poder que há no nosso Deus. Porque ela disse que se Jesus estivesse aqui, ele teria sido curado. Mas já que ele não estava, tudo o que ele pudesse pedir ao Pai, o Pai iria conceder. No 23, Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta não tinha entendido ainda o que Jesus iria fazer. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós cremos nisso hoje. Nós cremos no poder que há no nosso Deus. Nós cremos que o nosso Senhor venceu a morte, que a morte já não nos faz mal, que a morte já não nos assombra, porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte. E no último dia, quando o Senhor voltar, os mortos irão ressuscitar e nós estaremos com o Senhor. Era a respeito disso que Jesus estava dizendo aqui. Ele é a ressurreição, ele venceu a morte. Para os filhos do Senhor não existe mais a morte. Existe a vida eterna com o Senhor Jesus. E era isso que o Senhor estava dizendo aqui. E no 27, Marta diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta conhecia Jesus. Marta sabia do propósito de Jesus, que era vir ao mundo para glorificar ao Pai, para nos salvar dos nossos pecados. Marta conhecia o seu amigo Jesus. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta encontrou. Quando notaram que ela se levantou, os judeus que estavam confortando seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Assim como Marta, Maria sabia do poder de Jesus, que poderia ter curado seu irmão. E aqui uma característica de Maria que diz que ela se prostrou aos pés do Senhor. A mesma que quando estava na casa com Marta, deixou tudo o que estava fazendo para estar aos pés do Senhor. Maria, ela escolheu a boa parte, como diz no último versículo dessa passagem, e isso não será tirado dela. Na passagem que diz que Marta estava tão atarefada com tantas coisas, mas Maria deixou tudo e se prostrou para ouvir a Jesus. Maria tinha um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Maria entregava o que tinha ao Senhor Jesus. E é isso que o Senhor requer de nós hoje. Que tenhamos esse coração, um coração contrito, um coração que entrega tudo a Jesus. Um coração que entende e tem a revelação, assim como Maria e Marta tinham, do poder que há em Jesus. Às vezes parece até uma frase assim clichê dizer que nosso Deus é poderoso, que nosso Deus pode fazer todas as coisas, mas quando nós temos a plena revelação que Ele pode fazer, e quando nós cremos com todo o nosso coração, nós vemos os milagres que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós vemos as nossas orações sendo respondidas. Elas sabiam que Jesus era a resposta para Lázaro. E ali elas estavam. Mas elas falavam que se Jesus estivesse ali, o irmão delas não teria morrido. No 34, Jesus pergunta: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Então Jesus chorou. Aqui é uma das únicas passagens que nós vemos essa fragilidade de Jesus. Jesus chorou. Não é em vão que o autor colocou esse detalhe aqui. Isso nos mostra que o Senhor, Ele se comove com os nossos problemas.
que o Senhor, Ele escuta as nossas orações, que o Senhor é o nosso amparo. O Senhor chorou. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele sentiu, Ele teve emoções, sentimentos, Ele sabia o que era tristeza, e aqui Ele chorou pelo seu amigo que havia morrido. Mas o compromisso do Senhor Jesus era glorificar ao Pai. Acima de qualquer circunstância, era glorificar ao Pai. Com certeza Ele se comoveu ao ver o seu amigo morto, mas o compromisso dele era glorificar ao Pai. No 36 diz: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. No 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Enquanto uns olhavam para Jesus e viram: nossa, Jesus amava Lázaro. Outros ficaram questionando: mas se ele amava Lázaro, por que ele não veio curar Lázaro? E hoje, nas nossas circunstâncias, qual tem sido o nosso olhar? A gente tem olhado para o Senhor Jesus, aquele que nos ama acima de tudo? Ou nós temos questionado ao Senhor: por que o Senhor não faz da forma que eu espero? Por que o Senhor não responde a minha oração? Por que o Senhor não veio curar? Por que o Senhor não libertou ainda? Qual tem sido o nosso olhar? Nós temos questionado ao Senhor? Ou nós temos amado ao Senhor acima de todas as coisas, sabendo e tendo a certeza que tudo tem um propósito, irmãos? Abrindo um parênteses aqui, eu lembro que meu maior sonho sempre foi ser mãe, né? E o Senhor nos concedeu o Benjamin. E eu sonhava com o momento em que, depois do nascimento dele, a nossa família iria estar ali com a gente no hospital, recebendo o Benjamin. Mas não foi assim que aconteceu. Os nossos pais não puderam estar lá assim que o Benjamin nasceu, porque ele precisou logo ir para a UTI. E eu lembro que no corredor eu estava um dia lá na UTI, o Leone foi no banheiro e eu esperando ele para fora. E aí abriu uma porta assim, eu vi assim uma mãe com seu filho recém-nascido, a família toda assim reunida. E passou pela minha cabeça: a gente não está vivendo isso hoje. E aí a gente já não tinha uma resposta porque o Benjamin estava na UTI. E passou pela minha cabeça: por quê? Por que o Benjamin? Por que com a gente? Mas depois de tudo que nós vivemos e tudo que nós passamos, e o testemunho que foi gerado, eu entendi. É para a glória do Pai. Acima de qualquer coisa, irmãos, na nossa vida, a glória é para o Pai. Muitas das vezes a gente não vai ter o nosso sonho realizado, muitas das vezes a gente não vai ter a nossa oração respondida, mas que o nosso coração seja assim, de querer e de glorificar ao Pai. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a frustrações, que nós vamos ter frustrações, nós vamos passar por momentos difíceis, vai ter dias que nós não vamos entender o porquê. E são nesses dias que o nosso coração é provado. Será que nós realmente temos amado ao Senhor acima de tudo? Porque nós cantamos muitas vezes: é tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Mas será que nós temos deixado o questionamento, muitas das vezes, tomar conta e murmurar? Será que nós temos murmurado? Ah, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que o Senhor fez assim? O compromisso de Jesus era com a glória do Pai. Que o nome do Senhor, nosso Deus, fosse glorificado ali naquela situação. E que esse seja o nosso coração, irmãos. De verdade. Que de fato nós venhamos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cantamos, que tudo em nossa vida seja para a glória do Pai, independente de qualquer circunstância, independente do que a gente precise passar, que tudo seja para a glória de Deus na nossa vida, que esse seja o nosso desejo. No 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele.
Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. O milagre foi muito maior. Senhor Jesus poderia sim ter curado a Lázaro. Senhor Jesus poderia sim. Assim que Marta e Maria avisaram a Jesus, Jesus poderia ter ido até ele, poderia ter curado, mas o milagre foi maior, precisava ser maior, para que ali as pessoas pudessem crer no poder que há no nosso Deus. Então nós podemos, irmãos, nós vamos passar por muitas situações de nossa vida que nós não vamos entender o porquê nós estamos passando por isso. Mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Aleluia! Para que o poder do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, no meio do dia mau, no dia difícil, o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. E o nome do Pai está sendo glorificado. Que esse seja o nosso objetivo, que esse seja o nosso alvo, glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, em qualquer situação, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na escola, enfim, aonde você estiver. E tudo, irmãos, é um testemunho. O Leone sempre fala isso, que a nossa oração tem sido essa, para que seja gerado um testemunho. Só que muitas das vezes precisamos então passar por situações assim, em que nós vamos ter os nossos sonhos frustrados, em que não vai acontecer da maneira que a gente espera, mas podemos ter a certeza que no final é um testemunho que foi gerado, é o nome do Senhor sendo glorificado, é vidas sendo alcançadas, é a palavra do Senhor sendo pregada, irmãos. A oração do Val antes de começar o culto foi para que a palavra do Senhor seja pregada em todo o mundo, para que assim então o Senhor venha para nos buscar. A palavra do Senhor diz, irmãos, depois que todo mundo ouvir a palavra, assim, só depois disso, que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, mas para que o Senhor Jesus venha, nós temos que pregar a palavra. Nós temos que testemunhar do que o Senhor tem feito. Que a nossa vida seja um testemunho para a glória de Deus, para que assim o nome dele seja glorificado e que vidas sejam alcançadas através do que o Senhor faz em nós, através de nós. Para finalizarmos, vamos ler em Romanos 6, do 1 ao 11. Diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele.
Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Volta no 10, pra gente. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Aleluia! Nosso Jesus agora vive para a glória de Deus. E com Jesus nós vivemos para a glória de Deus. Aleluia! O Senhor venceu a morte de uma vez por todas. Hoje a morte não nos domina mais. O pecado não nos domina mais. Através de Jesus nós somos libertos. Com Jesus nós vivemos para a glória de Deus. Então que tudo em nossa vida, irmãos, como diz em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa que seja para a glória de Deus. E que o Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Assim eu agradeço a